pessoal, nesse conto e comento de hoje, a gente vai continuar com o capítulo 3 de Percy Jackson, que é Grover de repente perde as calças. Se você quiser ver os dois primeiros capítulos, eu vou estar colocando os vídeos na descrição e também vai estar tudo numa playlist bonitinha pra você assistir. Então, bora continuar com a história. Ok, hora da confissão. Eu descartei Grover assim que a gente chegou no terminal rodoviário. Eu sei. Foi rude. Mas o Grover estava me deixando fora de mim, me olhando como se eu fosse um homem morto, murmurando: por que tem que ser sempre no 7º ano? Sempre que Grover ficava nervoso, a sua bexiga entrava em ação. Portanto, não fiquei surpreso quando, assim que a gente desceu do ônibus, ele me fez prometer que esperaria e foi direto para o banheiro. Em vez de esperar, peguei a minha mala, saí discretamente e tomei o primeiro táxi saindo do centro. 104 leste com a primeira avenida, disse ao motorista. Uma palavra sobre a minha mãe, antes que você a conheça. E um comentário também. A Sally, que é a mãe do Percy. O único motivo do porquê eu não coloco um coro de anjos toda vez que eu falo o nome dela é porque vai dar muito trabalho na edição, mas ela merecia. O seu nome é Sally Jackson e ela é a melhor pessoa do mundo, o que apenas prova minha teoria de que as melhores pessoas são as mais azaradas. Ela começa tendo muito azar mesmo, mas eu gosto muito dessa personagem porque geralmente mães de protagonistas em histórias de fantasia, especialmente fantasia infanto-juvenil, ou morrem ou começam a história já mortas, e a Sally não só ela sobrevive, mas ela tem todo um arco de evolução da vida dela, sabe? Eu acho isso muito legal. Os pais dela morreram em um desastre de avião quando ela estava com 5 anos. Então ela foi criada por um tio que não dava muita bola para ela. Ela queria ser escritora. Assim, passou o curso de ensino médio trabalhando e então o tio teve câncer e ela precisou abandonar a escola no último ano para cuidar dele. Depois que ele morreu, ela ficou sem dinheiro nenhum, sem família e sem diploma. A única coisa boa que aconteceu foi conhecer o meu pai. Não tenho lembrança nenhuma dele, apenas essa espécie de sensação calorosa, talvez o mais leve resquício do seu sorriso. Minha mãe não gosta de falar sobre ele porque isso deixa ela triste. Ela não tem fotografias. Veja bem, eles não eram casados. Ela me contou que ele era rico e influente, e o relacionamento deles era um segredo. Então, um dia ele zarpou pelo Atlântico em alguma jornada importante e nunca mais voltou. Perdido no mar, minha mãe me contou. Não morto, perdido no mar. Ela vivia de trabalhos esporádicos, estudava à noite para tirar o diploma de ensino médio e me criou sozinha. Nunca se queixava ou ficava zangada, nem uma só vez, mas eu sabia que não era uma criança fácil. Acabou se casando com Gabe Ugliano. Ugly em inglês quer dizer feio, e ele realmente parece um cão chupando manga do avesso, por dentro e por fora. Que foi simpático nos primeiros 30 segundos que o conhecemos e depois mostrou quem realmente era o imbecil de marca maior. Viu? Eu falei, cão chupando manga do avesso, por dentro e por fora. Quando eu era pequeno, eu dei o apelido de Gabe Cheiroso. Desculpa, mas é a verdade. O cara fedia a pizza de alho embolada. Meu Deus, não é... O cara fedia a pizza de alho embolorada, enrolada num calção de ginástica. Eu lembrava que ele era fedido, mas eu não lembrava o quanto. No nosso fogo cruzado, tornávamos a vida da minha mãe bem difícil. O modo como Gabe Cheiroso tratava ela,
O jeito como ele e eu nos relacionávamos. Bom, um exemplo é a minha chegada em casa. Eu entrei no nosso pequeno apartamento esperando que a minha mãe já tivesse voltado do trabalho. Em vez disso, o Gabe cheiroso estava na sala de estar, jogando pôquer com seus cupinchas. Na televisão, o canal de esportes estava no volume máximo. Tinha batatinhas e latas de cerveja espalhadas pelo tapete. Mal erguendo os olhos, ele disse com um cigarro na boca: "Então você tá em casa." "Onde tá minha mãe?" "Trabalhando", disse ele. "Você tem alguma grana?" E foi isso. Nada de bem-vindo ao lar, bom ver você. O que fez nos últimos 6 meses? Gabe tinha engordado. Parecia uma morsa sem tromba e com roupas de brechó. Tinha uns 3 fios de cabelo na cabeça, todos penteados por cima da careca, como se isso deixasse bonito ou coisa assim. Ele era gerente do hipermercado de eletrônica no Queens, mas passava a maior parte do tempo dentro de casa. Não sei por que ainda não tinha sido demitido. Ele só fica recebendo pagamento, gastando dinheiro em charutos que me dão náuseas e em cerveja, claro. Sempre cerveja. Toda vez que eu estava em casa, ele esperava que eu lhe fornecesse fundos para jogar. Chamava isso de nosso segredo de homem. Isso é, se eu contasse para minha mãe, ele me quebrava a cara. Daí você deve estar pensando, por que Sally Jackson, coro de anjos, casou com um ogro desse jeito? Tem um motivo. Porque ela não seria burra de se meter nesse buraco se não fosse por um excelente motivo. Eu não tenho grana nenhuma, falei. Ele ergueu uma sobrancelha oleosa. Gabe era capaz de farejar dinheiro como um cão de caça, o que era surpreendente, já que seu próprio cheiro devia encobrir qualquer outro. Isso deveria ser considerado um spoiler. Você pegou um táxi no terminal de ônibus, disse ele. Provavelmente pagou com uma nota de 20. Recebeu 6 ou 7 dólares de troco. Alguém que espera viver debaixo desse teto devia ser capaz de se sustentar. Tô certo, Ed? Ed, o síndico do prédio, olhou pra mim com uma pontinha de solidariedade. Vamos, Gabe, disse ele. O garoto acabou de chegar. Eu tô certo, repetiu Gabe. Ed fez uma careta para sua tigela de pretzels. Os outros 2 caras soltaram... Meu Deus, que nojo. Os outros 2 caras soltaram juntos seus gases. Tudo bem, disse eu. Tirei um maço de dólares do bolso e joguei o dinheiro em cima da mesa. Tomara que você perca. Seu boletim chegou, geninho, gritou ele às minhas costas. Eu não ficaria tão metido. Bati à porta do meu quarto, que na verdade não era meu. Durante os meses de aulas, era a sala de estudos do Gabe. Ele não estudava coisa nenhuma lá, exceto revistas de automóveis, mas adorava socar as minhas coisas no armário, largar as botas enlameadas no peitoril da janela e fazer o possível para deixar o lugar com o cheiro de sua colônia detestável, charutos e cerveja choca. Larguei a mala em cima da cama. Lar docilar. O cheiro do Gabe era quase pior que os pesadelos com a senhorita Dodds ou o som da tesoura daquela velha enrugada cortando fio de lã. E novamente isso deveria ser considerado spoiler. Mas assim que eu pensei naquilo, minhas pernas bambearam. Eu lembrei da expressão de pânico do Grover, de como ele me fez prometer que eu não iria para casa sem ele. Um calafrio repentino me percorreu. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse procurando por mim naquele momento, talvez subindo pesadamente a escada, com garras compridas e horrendas crescendo. E então eu ouvi a voz da minha mãe. Percy? Ela abriu a porta do quarto e os meus medos se foram. A simples entrada da minha mãe no quarto já consegue me fazer sentir bem. Seus olhos brilham e mudam de cor com a luz.
O sorriso é quente como uma manta. Ela tem alguns poucos fios grisalhos misturados com os longos cabelos castanhos, mas nunca penso nela como uma pessoa velha. Quando ela me olha, é como se estivesse vendo todas as coisas boas em mim, e nenhuma das ruins. Nunca a ouvi levantar a voz ou dizer uma palavra indelicada para ninguém, nem mesmo para mim ou Gabe. Ah, Percy! Ela me abraçou apertado. Eu não acredito! Você cresceu desde o Natal! O uniforme vermelho, branco e azul da Doce América tinha o cheiro das melhores coisas do mundo. Chocolate, alcaçuz e tudo mais que ela vendia na doceria da grande estação central. Tinha levado para mim um belo saco de amostras grátis, como sempre fazia quando eu ia para casa. Sentamos juntos na beirada da cama. Enquanto eu atacava os doces de mirtilo, ela passava a mão no meu cabelo e queria saber tudo que eu não tinha escrito nas cartas. Não mencionou nada sobre o fato de eu ter sido expulso. Não parecia se importar com isso. Mas eu tava ok? O seu menininho tava bem? Aliás, eu preciso lembrar de uma coisa, que o Percy, no livro, apesar de todas as coisas fantásticas e cabulosas que ele vai fazer, ele começou essa jornada como um menino de 12 anos só. Então, ele é bem criancinha mesmo. Eu disse pra ela que tava me sufocando. Pedi que desse um tempo e tal, mas secretamente eu tava feliz demais em ver ela. Do outro cômodo, o Gabe berrou. Ô Sally, que tal um pouco de pasta de feijão, hein? Eu rangi os dentes. Minha mãe é a mulher mais gentil do mundo. Devia ter se casado com um milionário, não com um imbecil como o Gabe. Por ela, tentei parecer otimista em relação aos meus últimos dias na academia Yancey. Disse que não estava muito chateada com a expulsão. Dessa vez, consegui durar quase o ano inteiro. Eu tinha feito novos amigos. Tinha me saído muito bem no nativo. E honestamente, as brigas não tinham sido tão ruins quanto dissera o diretor. Eu tinha gostado da academia Yancey. De verdade. Eu enfeitei tanto os acontecimentos do ano que quase convenci a mim mesmo. Comecei a ficar com a voz embargada só de pensar em Grover e no Sr. Brunner. Até Nancy Bobofit de repente não pareceu tão mal assim. Até aquela excursão do museu. O que? Perguntou minha mãe. Seus olhos puxaram pela minha consciência, tentando arrancar os segredos. Alguma coisa assustou você? Não, mamãe. Eu me senti mal por mentir. Queria contar a ela sobre a senhorita Dodds e as 3 velhas com o fio de lã, mas eu achei que aquilo ia parecer bobagem. Ela apertou os lábios. Sabia que eu estava escondendo alguma coisa, mas não quis me impressionar. Tenho uma surpresa para você, disse ela. Nós vamos à praia. Meus olhos se arregalaram. Montauk? 3 noites. No mesmo chalé. Quando? Ela sorriu. Assim que eu me trocar. Mal pude acreditar. Minha mãe e eu não tínhamos ido ao Montauk nos últimos 2 verões porque Gabe dissera que não tinha dinheiro suficiente. Gabe apareceu no vão da porta e rosnou. Summonou o diabo. Pasta de feijão, Sally. Você não ouviu? Eu tive vontade de dar um soco. Mas meus olhos encontraram o da minha mãe e eu entendi que ela estava me oferecendo um acordo. Ser gentil com Gabe só um pouquinho. Só até ela estar pronta para ir para Montauk. Então, sairíamos dali. Eu já estava a caminho, meu bem. Estávamos só conversando sobre a viagem. Os olhos de Gabe se apertaram. A viagem? Você quer dizer que estava falando disso a sério? Eu sabia, murmurei. Ele não vai deixar a gente ir. É claro que vai, disse minha mãe calmamente. Seu padrasto só está preocupado com o dinheiro. É tudo. Além disso, acrescentou, Gabriel não terá de se contentar com pasta de feijão.
Vou fazer para ele uma pasta de 7 camadas suficiente para todo fim de semana. Guacamole, creme azedo, serviço completo. Gabe amaciou um pouco. Então, esse dinheiro para a viagem vai sair do seu orçamento para roupa, certo? Sim, meu bem, disse minha mãe. E você não vai com meu carro para lugar nenhum, só vai usar na ida e na volta. Seremos muito cuidadosos. Gabe coçou o seu queixo duplo. Talvez, se você andar logo com essa pasta de 7 camadas, viu só, ela sabe fazer chantagem. E talvez, se o garoto pedir desculpas por interromper meu jogo de pôquer, e talvez se eu chutar você no seu ponto sensível, pensei, adoro Percy, e fizer você cantar com voz de soprano por uma semana. Mas os olhos da minha mãe me advertiram para não deixá-lo mais zangado. Por que ela aturava aquele cara? Eu quis gritar. Por que ela se importava com o que ele pensava? Desculpe, murmurei. Sinto muito ter interrompido seu importantíssimo jogo de pôquer. Por favor, volte a ele agora mesmo. Os olhos de Gabe se estreitaram. O cérebro minúsculo provavelmente estava tentando detectar o sarcasmo na minha frase. Tá bom, seja lá o que for, convenceu-se. E voltou pro jogo. Obrigada, Percy, disse minha mãe. Depois que chegarmos ao Montauk, vamos conversar mais sobre o que quer que você tenha esquecido de me contar, certo? Por um momento, pensei ter visto ansiedade nos olhos dela, o mesmo medo que vi em Grover na viagem de ônibus, como se minha mãe também estivesse sentindo um estranho calafrio no ar. Mas então o sorriso dela voltou e eu concluí que devia estar enganado. Ela despenteou meu cabelo e foi fazer a pasta de 7 camadas para o Gabe. Uma hora depois estávamos prontos para partir. O Gabe interrompeu o jogo de pôquer por tempo suficiente para me observar arrastando as malas da minha mãe para o carro. Ficou se queixando e se lamentando por ficar sem a comida dela, porque é só isso que importa para ele, né? A comida da Sally. E mais importante, seu Camaro 78, durante todo o fim de semana. Nenhum arranhão nesse carro, Geninho, advertiu-me quando eu estava carregando a última mala. Nenhum arranhãozinho. Como se eu fosse dirigir aos 12 anos. Mas isso não importava para o Gabe. Se alguma gaivota fizesse cocô na pintura, ele arranjaria um jeito de me culpar. Observando voltar em seu passo desajeitado para o prédio, fiquei tão zangado que fiz uma coisa que não consigo explicar. Quando Gabe chegou à porta da entrada, fiz um gesto com a mão que tinha visto Grover fazer no ônibus, uma espécie de gesto para afastar o mal. A mão em garra sobre o coração e depois um movimento de empurrar na direção do Gabe. Eu acho que tipo assim, ou assim. A porta da tela bateu tão forte que o acertou no traseiro e o mandou voando até a escada como se tivesse sido disparado por um canhão. Vá de retro, coisa ruim. Talvez tenha sido apenas o vento ou algum acidente maluco com as dobradiças, mas não fiquei lá tempo suficiente para descobrir. Entrei no Camaro e disse para minha mãe pisar fundo. Depois dessa eu ficava fazendo esse gesto o resto da série de livros, mas assim, o Percy só... porque aparentemente isso funciona para afastar coisa ruim. Entrei no Camaro e disse para minha mãe pisar fundo. O nosso chalé alugado ficava na margem sul, lá na ponta de Long Island. Era uma pequena cabana de cor clara, com cortinas desbotadas, quase enterrada nas dunas. Tinha sempre areia nos lençóis e aranhas nos armários, e na maior parte do tempo o mar estava gelado demais para nadar. Eu adorava o lugar. Íamos para lá desde que eu era bebê. Minha mãe tinha ainda mais tempo. Ela nunca me disse exatamente, mas eu sabia porque a praia era especial. Era o lugar onde ela conheceu meu pai.
Na medida que nos aproximamos de Montauk, ela parecia ir ficando mais jovem, os anos de preocupação e trabalho desaparecendo no rosto. Os olhos ficavam da cor do mar. Chegamos lá no pôr do sol. Abrimos todas as janelas do chalé e passamos por nossa rotina de limpeza. Caminhamos pela praia, demos salgadinhos de mirtilo às gaivotas e mascamos jujubas azuis, caramelos azuis e todas as outras amostras grátis que a minha mãe levava do trabalho. Acho que eu devia explicar a comida azul. Veja bem, Gabe uma vez disse para minha mãe que isso não existia. Eles tiveram uma discussão que parecia uma coisinha de nada na época. Mas desde então, a minha mãe fez de tudo o que era possível comer em azul. Ela assava bolos de aniversários azuis, batia vitaminas com mirtilos azuis, comprava tortilhas de milho azul e levava para casa balas azuis da loja. Isso, junto com o fato de conservar o nome de solteira, Jackson, em vez de se chamar Sra. Orgliano, meu Deus, eu nunca ia querer esse sobrenome nem pro meu pior inimigo. Era prova de que ela não tinha sido totalmente domada pelo Gabe. Tinha uma inclinação para a rebeldia, assim como eu. Quando escureceu, acendemos uma fogueira. Assamos cachorro-quente e marshmallows. Minha mãe contou histórias sobre quando ela era criança, antes de os pais morrerem no acidente de avião. Me contou sobre os livros que queria escrever um dia, quando tivesse dinheiro suficiente para largar a doceria. Finalmente, reuni coragem para perguntar sobre o que sempre me vinha à cabeça quando íamos para Montauk, o meu pai. Os olhos dela ficaram cheios d'água. Imaginei que iria me contar as mesmas coisas de sempre, mas nunca me cansava de ouvi-las. Ele era gentil, Percy, disse ela. Alto, bonito e forte, mas gentil também. Você tem o cabelo preto dele, você sabe, e os olhos verdes. Mamãe pescou uma jujuba azul do saco de doces. Gostaria que ele pudesse ver você, Percy. Ficaria muito orgulhoso. Eu me perguntei como ela podia dizer aquilo. O que havia de tão bom a meu respeito? Um menino dislexo, hiperativo, com um boletim demais, expulso da escola pela 6ª vez em 6 anos. Que idade eu tinha? Perguntei. Quer dizer, quando ele se foi? Ela olhou para as chamas. Ele só ficou comigo por um verão, Percy. Bem aqui nessa praia, nesse chalé. Mas ele me conheceu quando eu era um bebê. Não, meu bem. Ele sabia que eu estava esperando um bebê, mas nunca o viu. Teve que partir antes de você nascer. Tentei conciliar isso com o fato de que eu parecia me lembrar de alguma coisa sobre meu pai, uma sensação calorosa, um sorriso. Sempre presumi que ele tinha me visto quando bebê. Minha mãe nunca dissera exatamente isso. Mas ainda assim, eu achava que tinha acontecido. Saber agora que ele nunca me viu? Eu acho que o pai dele realmente tinha visto ele quando era bebê. E em outros momentos da vida também ele dava uma olhada no Percy, mas a Sally não sabia disso. Eu fiquei com raiva do meu pai. Talvez fosse uma bobagem, mas eu me ressenti por ele ter partido naquela viagem oceânica, por não ter tido coragem para se casar com a minha mãe. Ele nos deixou e agora estávamos presos ao Gabe cheiroso. Você vai me mandar embora de novo? Perguntei a ela. Para outro internato? Ela puxou um marshmallow do fogo. Eu não sei, meu bem. Sua voz soou muito séria. Acho que teremos que fazer alguma coisa. Por que você não quer me ver por perto? Eu me arrependi de dizer as palavras assim que elas saíram. Os olhos da minha mãe ficaram marejados. Ela pegou minha mão e apertou com força. Ah, Percy, não! Eu preciso, meu bem. Pro seu próprio bem.
Eu tenho que mandar você para longe. Suas palavras me lembraram o que o Sr. Brunner tinha dito, que era melhor para mim deixar a Yancy. Porque eu não sou normal? Disse eu. Você diz isso como se fosse uma coisa ruim, Percy. Mas não se dá conta do quanto você é importante. Pensei que a Yancy seria bastante longe. Pensei que você finalmente estaria em segurança. Em segurança por quê? Os olhos dela encontraram os meus e me veio uma enxurrada de lembranças. Todas as coisas esquisitas, assustadoras que sempre me aconteciam, algumas que eu tentava esquecer. No quarto ano, um homem de capa de chuva preta me seguiu no recreio. Quando os professores ameaçaram chamar a polícia, ele foi embora resmungando. Mas ninguém acreditou em mim quando contei que embaixo do chapéu de aba larga o homem tinha um olho só, bem no meio da cabeça. Além disso, uma lembrança realmente antiga. Eu estava na pré-escola e uma professora acidentalmente me pôs para dormir em um berço para dentro do qual uma cobra se arrastara. Minha mãe gritou quando foi me buscar e me encontrou brincando com uma cobra flácida, cheia de escamas, que eu de algum modo consegui estrangular até a morte com as minhas mãos gorduchas de bebê. Em cada uma das escolas, algo de horripilante aconteceu, algo perigoso, e eu fui forçado a sair. Eu sabia que devia contar à minha mãe sobre as velhas na banca de fruta e a senhorita Dodds no Museu de Arte, sobre a estranha alucinação que eu tinha transformado a professora de matemática em pó com uma espada. Mas não consegui me forçar a contar. Tinha a sensação esquisita de que a notícia ia acabar com a nossa viagem a Montauk, e isso eu não queria. Tentei manter você tão perto de mim quanto pude, falou minha mãe. Eles me disseram que isso era um erro, mas só tinha uma opção, Percy. O lugar para onde seu pai queria mandá-lo. E eu simplesmente não podia aguentar ter que fazer isso. O meu pai queria que eu fosse para uma escola especial. Não uma escola, disse ela suavemente. Um acampamento de verão. Minha cabeça estava girando. Por que o meu pai, que nem sequer ficou perto tempo suficiente para me ver nascer, teria falado com a minha mãe sobre um acampamento de verão? E se isso era tão importante, por que ela nunca tinha mencionado antes? Desculpe, Percy, continuou ela, ao ver a expressão em meus olhos. Mas eu não posso falar sobre isso. Eu não podia mandar você para aquele lugar. Significaria dizer adeus a você para sempre. Para sempre? Mas se é apenas um acampamento de verão. Ela se voltou para o fogo e eu percebi pela sua expressão que se fizesse mais perguntas ela começaria a chorar. Naquela noite eu tive um sonho muito real. Tinha uma tempestade na praia e dois belos animais, um cavalo branco e uma águia dourada, estavam tentando matar um ao outro na beira do mar. A águia mergulhou e fez um talho no focinho do cavalo com suas garras enormes. O cavalo empinou e escociou as asas da águia. Enquanto eles lutavam, o chão retumbou e uma voz monstruosa riu em algum lugar embaixo da terra, incitando os animais a lutarem ainda mais arduamente. Corri até eles, sabendo que tinha que impedir que se matassem, mas eu corri em câmera lenta. Sabia que eu ia chegar tarde demais. Vi a águia mergulhar, o bico apontando para os grandes olhos do cavalo, e gritei, não! Acordei assustado. Aliás, uma coisa que eu queria comentar. O fato dele ter corrido em câmera lenta não tem a ver só porque é uma coisa comum de se acontecer em pesadelos. Existe um motivo da história para isso ter acontecido em específico. Do lado de fora tinha realmente uma tempestade. O tipo de tempestade que racha árvores e derruba casas. Não tinha nenhum cavalo nem águia na praia.
só relâmpagos que criavam uma falsa luz do dia e ondas de 6 metros golpeando as dunas como artilharia. Com o trovão seguinte, minha mãe acordou. Ela sentou na cama, os olhos arregalados, e disse: furacão. Meu Deus, isso aconteceu uma vez aqui em casa. E como aqui não foi furacão, mas foi algo tão horrível quanto. E o vizinho teve que ficar 1 ano só para reconstruir a casa dele e a gente teve que fazer um monte de reforma aqui também. Eu sabia que aquilo era loucura. Nunca houve furacões em Long Island tão cedo no verão. E também não tinha furacão no Brasil, mas o oceano parecia ter esquecido disso. Por cima dos rugidos do vento, ouvi um bramido distante, um som furioso, torturado, que fez meus cabelos se arrepiarem. Depois, um ruído muito mais próximo, como de malhas na areia, uma voz desesperada, alguém gritando, esmurrando a porta do nosso chalé. Minha mãe pulou da cama, de camisola, e abriu a porta de um safanão. Grover estava lá, emoldurado no vão da porta contra um fundo de chuva torrencial. Mas ele não era exatamente o Grover. Procurei a noite toda, arquejou ele. O que você estava pensando? Minha mãe olhou para mim aterrorizada, não com medo de Grover, mas da razão da sua chegada. Percy, disse ela, gritando para se fazer ouvir mais alto que a chuva. O que aconteceu na escola? O que você não me contou? Fiquei paralisado olhando para Grover. Não conseguia entender o que estava vendo. E eu não vou tentar nem pronunciar isso aqui, mas basicamente o Grover grita alguma coisa em grego antigo, que provavelmente é um xingamento. Ele tá bem atrás de mim. Você não contou pra ela? Eu estava chocado demais para registrar que ela acabou de viu? Eu estava chocado demais para registrar que ele acabou de praguejar em grego antigo, e eu tinha entendido perfeitamente. Estava chocado demais para me perguntar como Grover chegou ali sozinho no meio da noite, porque o Grover não estava usando calças, e onde deveriam estar as pernas dele? Onde deveriam estar as pernas dele? A minha mãe olhou para mim com uma expressão severa e falou em um tom que jamais usou comigo antes. Percy, me conta agora! Eu gaguejei algo sobre velhas senhoras na banca de fruta e a senhorita Dodds, e a minha mãe ficou olhando para mim, o rosto mortalmente pálido aos clarões do relâmpago. Ela agarrou a bolsa, jogou para mim a minha capa de chuva e disse: vamos pro carro, vocês dois, vão! Grover correu pro Camaro, mas ele não estava exatamente correndo, estava trotando, sacudindo seu traseiro peludo. E de repente, sua história sobre um distúrbio muscular nas pernas fez sentido para mim. Eu entendi como ele podia correr tão depressa e ainda assim mancar quando andava. Porque onde deveriam estar os seus pés, não tinha pés. Tinha cascos fendidos. Bom, gente, já deu minha hora, então eu vou ter que terminar por aqui. Se você quiser saber como que a história continua, se inscreve no canal para receber notificação quando chegar a próxima parte. Eu sou a Lívia e esse foi o Vou Te Contar, um canal de audiolivros como você nunca ouviu antes.